Bom dia, Nádia, a todos que nos assistem. Nós falamos aqui da Avenida Joaquim Nelson, onde há, nesse momento, concentrados pelo menos 15 veículos. São ônibus de fretamento e turismo que estão mobilizados. Os responsáveis por esses veículos estão mobilizados em função de uma regulamentação editada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a de número 4.777, que impõe novas exigências para quem explora esse tipo de serviço, como a gente vai ver na reportagem. A resolução da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi publicada no início do mês de julho, mas agora gera repercussão. É que o documento estabelece novas regras para as empresas, mas duas mudanças têm gerado polêmica entre os empresários. A primeira é que a agência passou a limitar a idade dos veículos de forma degradativa, ou seja, a partir do ano que vem, só poderá fazer transporte de passageiros o ônibus que tiver no máximo 25 anos de fabricação. A meta é de que em 2025 só possam circular os veículos com até 15 anos de fabricação. Para esse especialista em trânsito, a mudança é significativa para a segurança dos passageiros. O objetivo é bom. Fazer com que a manutenção desse carro seja perfeito, o uso, o tempo de uso dele seja perfeito e também um treinamento até para o condutor, que vai executar esse transporte desse passageiro aí. Outra questão polêmica diz respeito ao transporte interestadual por meio de micro-ônibus ou vans. Isso era proibido, mas agora a ANTT liberou ultrapassar a fronteira do estado desde que o percurso não seja superior a 540 quilômetros. O limite da distância também tem a ver com a segurança dos usuários. Viagens longas é necessário que tenha um veículo realmente que dê condições de trazer grande segurança para o usuário. E uma van a gente vê que ele é um carro pequeno, não tem tanta estabilidade, não tem tanta estrutura como um ônibus, ou um micro-ônibus que pode ser. E já é antigo, a gente sabe também que é proibido uma van transportar passageiro de um estado para o outro. Nem a quilometragem também, mas é de um estado para o outro que não pode. Tem que ser dentro do próprio estado. Isso a própria Secretaria de Transporte dá a concessão para dentro do estado, nunca dá para outros estados. Por meio de uma nota, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres informou que, mesmo antes dessa resolução, o transporte de passageiros para outros estados por meio de vans ou micro-ônibus já era proibido e considera que essa norma é um avanço para o mercado. Mesmo assim, empresários do transporte de passageiros no Piauí estão insatisfeitos com as mudanças e eles prometem se manifestar. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o advogado Márcio Almeida, que representa aqui a categoria, essas pessoas que exploram o serviço de ônibus de fretamento e turismo. São várias exigências que a resolução impõe. Diante disso, a preocupação é que parte dos ônibus vai ter que parar? Bom dia. Bom dia. De fato, com a edição da resolução 4.777, a categoria entende que há várias restrições no contexto dessa resolução. E a que mais chama a atenção e preocupa a categoria é a que impõe uma limitação de idade na fabricação do chassi de 15 anos. Com isso, entende-se que essa limitação vai prejudicar sobremaneira a execução do trabalho, que o trabalho dessa categoria já alcança cerca de 60% da execução dessa atividade de fretamento e turismo. Dessa forma, vai impedir completamente a execução dessas atividades, o que vai gerar um impacto social, um impacto laboral dessa categoria, que de forma regulamentada, com toda a preocupação, inclusive com laudos de inspeção técnica emitida pelo Estado antes da execução dessas atividades, preenche todos esses requisitos. Essa questão da idade do veículo não impacta na qualidade do serviço prestado ao usuário? A grosso modo, se for analisar por essa perspectiva, até poderia se entender que sim. Mas para a execução dessas atividades, antes da realização do fretamento e do turismo, há necessidade de uma expedição de uma autorização de viagem. E a autorização essa que só pode ser concedida se esse ônibus, esse veículo passar por um laudo de inspeção técnica, que é o LIT, que é emitido pela Secretaria de Transporte do Estado, que avalia toda a situação técnica, a situação de viagem, o estado de conservação desses veículos. A partir dessas imposições da resolução, de que forma a categoria vai se organizar? Nesse primeiro momento, eles estão querendo chamar a atenção da sociedade para a importância da atividade. Em segundo momento, caso não se haja um consenso com o chamamento das autoridades constituídas para uma conversação
eles vão ingressar com medidas judiciais cabíveis para poder reparar esse prejuízo iminente que a categoria está prestes a sofrer. Queremos agradecer ao Márcio Almeida, advogado aqui da categoria, e lembrando ao telespectador que daqui os veículos vão seguir pela Avenida João 23, vão passar pela Avenida Frei Serafim, logo mais a partir das 8 da manhã, e devem parar em frente à Assembleia Legislativa. O motorista que ainda não saiu de casa deve ter atenção, evitar essas avenidas principais, porque certamente vai provocar alterações no trânsito. Nádia.